Bom dia, colega. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Vamos começar aqui a palestra de hoje. Separei uma palestra diferente. Nós vamos falar bastante sobre como é que você faz a comunicação tradicional ser espelhada em outras mídias. E isso é muito importante, principalmente para os pré-candidatos a vereador. Por quê? Quem é candidato a majoritário tem televisão. Quem é candidato a vereador tem alguns segundos para falar na televisão e acaba tendo que usar muito mais a internet do que a televisão. Eu vou me apresentar brevemente, só ver aqui se meu passador está tudo ok com ele. Eu aponto ele para onde? O estúdio aqui é grande, rapaz. Vamos então... lá. A Ellen, por favor, cadê? a nossa equipe aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar, inclusive, viu, Marcelo? Achei. Nós estamos com mais de 40 pessoas trabalhando aqui hoje. É realmente está, olha, está muito bem organizado aqui. E daqui a pouquinho eu vou mostrar. Tem muita gente curiosa assistindo a nossa transmissão hoje, viu, Marcelo? Que quer conhecer um pouquinho os bastidores. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, então. E, Marcelo, o que você preparou para a gente, então? Vou passar a palavra agora por definitiva aí para você. Já está organizado aqui para onde que ele vai apontar? Já, sim. Tudo ok. Então, pronto. Agora a palavra está contigo. Um bom trabalho a você. E vamos acompanhar aqui. E todo mundo preparado aí, gente de casa também, anotando tudo, porque essa palestra vai ajudar muito a sua campanha. Está contigo, Marcelo. Obrigado. Muito bem, agora em definitiva, já me localizei aqui. Vamos lá, eu vou me apresentar brevemente, até porque já foi falado, né? Meu nome é Marcelo Vitorino, sou professor e sou consultor de marketing político. Eu estou com 45, isso quer dizer que vai dar já 26 anos de política. Só que antes de ir para a comunicação digital, eu fiz a parte da política mesmo. Aquela de rua, porta a porta, a distribuição de material, a organização de agenda do candidato. Todas essas coisas são muito importantes. As pessoas às vezes acham que posso fazer campanha na internet somente? Não, não pode fazer campanha na internet somente. Mas eu vi fulano que entrou. Sabe quando as nossas mães diziam, você não é todo mundo? É a mesma coisa. Fulano entrou, mas pode ter entrado porque deu sorte, porque era o momento. Então até um relógio quebrado acerta 2 vezes num dia. Então você não pode se comparar com ninguém. Não é ideal que você faça só campanha na internet, mas nós vamos falar um pouco sobre como é que você usa cada mídia e para que ela serve. Para isso, a gente tem que entender o papel das diversas mídias que temos. Como é que funciona? Para que serve a mídia da televisão e a mídia de rádio? Televisão e rádio são canais que não falam de forma segmentada. São canais que falam... A gente chama isso de broadcast, ou seja, é uma vez só para todo mundo. Então, não podem ser utilizadas as mídias para falar com segmentos. Não é que não pode, é que é desperdiçar. Se eu falar, por exemplo, for para uma televisão para falar que eu vou defender o aumento de vaga em creche, eu estou falando com qual percentual da população? Com quem tem filho pequeno. O resto tudo caiu. Então, quando um candidato a vereador... vai falar, não, eu sou candidato para defender o aumento da vaga de creche. Pode ser, mas é um subpúblico, é um público pequeno. Você tem que falar, não, eu vou batalhar pela educação, pela melhoria na alimentação das crianças, pelo ambiente de aprendizado, pelo aumento nas vagas de creche, pela valorização dos professores da rede pública de ensino. Aí você está falando uma coisa um pouquinho maior. Então, essa já é a minha primeira dica. Quando você for falar para a televisão, for gravar o seu programa, e isso também serve para a rádio, tente fazer algo mais abrangente, mas dentro da mesma pauta. Esse é um dos principais erros que eu vejo os candidatos a vereador fazerem. Então, daqui a pouco as campanhas eleitorais vai começar a chamar os pré-candidatos para entrevistá-los e saber as suas pautas. Então, o primeiro erro é não fale de muitas pautas ao mesmo tempo. Você fala de várias ações dentro da mesma pauta. Se você vai para uma campanha de vereador e falar, eu sou o candidato da educação, da saúde, do emprego e renda, da segurança, você não é o candidato de ninguém. Porque fatalmente vai ter um candidato que é mais especializado em um desses temas que você. E aí ele leva esse voto. Então, assim, já tome cuidado com isso. Quando a gente fala de mídia impressa, aí já é uma outra história também. Mídia impressa, ela serve para dar credibilidade, porque você já reparou que muita gente não confia no digital, ele quer pegar o papel. O papel ele dá uma sensação de credibilidade, ele tem uma experiência tátil importante. Então, a mídia impressa tem muito a ver com isso. Você precisa, vamos dizer assim, colocar nesse material impresso
coisas importantes. E aí, é claro, não encher ele de conteúdo. A minha recomendação é, quando você for fazer um folhetim impresso, coloca um QR Code que leva para um vídeo em que você se apresenta, ou que leva para o WhatsApp que você vai utilizar em campanha. Essas duas coisas. Deixa eu só ver aqui se está tudo bem, pessoal. Quer que eu vá mais para lá, mais para cá? Pode tirar, não tem problema. É ao vivo. No ao vivo tudo acontece. Fiquem tranquilos. Isso daí eu já estou muito acostumado. O nosso apresentador também, né, deputado? Olha, aqui não tem erro. E no ao vivo não é fácil não, né? Principalmente você está ali chamando matérias, quando a gente já está apresentando Cidade de Alerta, o Amaro também, quando está apresentando o Balanço Geral. Não é brincadeira não. De repente chega uma matéria importante, você interrompe uma, chama a outra e assim vai. E no ao vivo, se tropeçou, levanta e continua. Parabéns, muito professor. Bem. Então vamos lá, retoma aqui para mim. Põe aqui na tela. Vamos lá. Depois da mídia impressa, que eu recomendo que você realmente faça um folheto bacana, que fale de você. Mas deixa eu até voltar aqui para a minha tela aqui da mídia impressa. Quando você for fazer um folheto que fale de você, mais uma dica. Coloca o que é importante para quem você vai entregar. Então, se você vai distribuir material num bairro, fale naquele material apenas daquele bairro. O eleitor não quer saber o que você pretende para um outro bairro. Ele quer saber o que você pretende para o bairro dele. Mas, Vitorino, eu vou ter que fazer material impresso diferente para cada bairro? Não. Você quer ser eleito? Quer ser eleito vai ter um pouco de trabalho. Não é simplesmente chegar e pedir voto. Você tem que convencer o eleitor que você conhece a realidade dele. Você entregar um material num bairro que não fala da situação dele, é você quebrar a empatia. Portanto, tome muito cuidado com essa área da mídia impressa, que ela é mais segmentada do que o padrão. Vitorino, mas eu vou só fazer santinho. Bom, dá para fazer santinho. Coloca um QR Code no seu santinho, ou para o seu WhatsApp, ou para o seu site. Ok? Vamos agora falar um pouquinho, cadê aqui? Pronto. Da mobilização, que é a rua. Sim, a mobilização é uma mídia, é um meio de comunicação. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Como é que você deve planejar a sua rua? Você planeja agora na pré-campanha. Você vai pegar 7 semanas da eleição. Lembrando que, primeira semana, ainda o povo está muito cru, começa em 16 de agosto. E aí, o dia do primeiro programa eleitoral, se eu não me engano, vai ser 30 de agosto. Que é quando as pessoas vão parar para ver o que está rolando na campanha. Então, se fosse você, pré-candidato a vereador, de 16 a 30 de agosto, eu faria ações de porta a porta para escutar o que as pessoas querem. E isso já deveria fazer desde agora, né? Mas, se não fez agora, de 16 a 30 de agosto. Depois de 30 de agosto, o eleitor começa a ter uma ideia que vai começar a eleição. Por hora, só quem sabe que vai ter eleição somos nós, nossos adversários e gente que quer pedir alguma coisa para os candidatos. É só. A população em si, ela nem está se preocupando com isso. Veja as pesquisas de intenção para prefeito. Na maior parte da cidade, 60% dos eleitores nem fazem ideia de quem vão votar, no mínimo. Chega até quase 80%, dependendo da cidade. Então, agora não é o melhor momento para você ficar falando, mas sim é o melhor momento para você escutar. Use a rua com sabedoria para escutar. Ok? E aí você faz o mapeamento de onde você vai fazer a sua campanha, dando prioridade sempre para a região em que você é mais conhecido. Dedica 50% do tempo nela, 25% do tempo na região mais periférica, a região que você é conhecido, e esse 1/4 do tempo que falta, você pode fazer alguns experimentos, uma rua de comércio ou outra coisa. Vamos passando aqui, que eu tenho que ir no pique para a gente não atrasar, não posso atrasar, porque vocês vão ter ainda uma outra palestra de planejamento que é muito boa. Então, aguenta aí. Qual que é o papel da internet e por que eu deixei ela por último? Porque para campanhas de vereança, nenhuma outra mídia, né, ela tem o peso de comunicação que tem a internet. Nós podemos fazer porta a porta? Podemos, que é a mídia de rua. Mas ela não vai conseguir impactar todas as casas que você precisa. Televisão não vai conseguir
fazer um tempo necessário em que você apareça para que você convença o eleitor. E aí, como é que fica? Internet. Não tem outro jeito, não. Candidatura à vereança tem que ter internet. Mas aí você precisa lembrar que internet não é fim, internet é meio. Então muita gente fala assim, eu preciso ter um site, eu preciso ter um canal do YouTube. Você está perguntando de coisas que não são a prioridade para pré-candidatos. A prioridade é como eu converso com o meu público. O que eu devo publicar para atrair a atenção do meu público? O que meu público gosta? O que meu público sente de dor na minha cidade? Essas são perguntas importantes. Aí você escolhe o que você vai fazer na internet. Então, por isso que a gente fala que a internet é meio de comunicação, ela não é fim. Ah, não, eu estou com uma ideia aqui de fazer um aplicativo. Aplicativo para quê? Então, a maior parte dos pré-candidatos, dos candidatos, vai ser abordada por gente vendendo milagre. Não faça isso na internet. Não existe mágica. Na internet é técnica, é finalidade, é o que você quer. Não tem fato assim diferente. Não adianta. Internet é número. Então, não faça nada que te prometam que vai te dar uma facilidade ou vai ser algo que não é palpável. Então, na internet, a primeira coisa é quem é meu público, qual é a dor do meu público, qual é o tipo de conteúdo que meu público vai gostar, qual é a narrativa que eu vou apresentar durante as semanas para que esse público se interesse pelo que eu tenho a dizer e, num dia determinado, aperte um botão numa urna. Aí você vai para a escolha da internet. Bom, se meu público, eu estou numa cidade menor, uma cidade com menos de 50 mil habitantes, provavelmente meu público estará também no Facebook. Se eu estou numa metrópole de mais de 1 milhão de habitantes, provavelmente meu público vai estar mais predominantemente no Instagram. Aí tem algumas questões aqui que eu não vou nem tocar para a gente não se expandir muito, mas a escolha do tipo de plataforma que você vai usar tem a ver com o seu público. Eu vou falar com o público mais idoso, ele está fora do Instagram e fora do TikTok. Vou falar com o jovem, ele está no TikTok. Vou falar com um público que é um público técnico, às vezes ele está no Twitter. Agora, o YouTube é um canal que você percorre a todos os públicos. Vamos lá. E aí, muita gente também fala assim, qual que é o peso do digital o peso digital nas eleições? O peso de qualquer meio é de acordo com o tempo e o esforço que você vai dedicar. Se você fizer muito porta a porta, o porta a porta será importantíssimo. Se você fizer muita internet, ele será importantíssimo. Então, o que você precisa fazer? Dedicar tempo. Minha recomendação aos candidatos: dedique pelo menos um dia da semana para fazer a gravação de conteúdos. Se eu fosse candidato a vereador, eu colocaria provavelmente na terça-feira, porque domingo eu tenho agenda, sábado eu tenho agenda, segunda eu sento com a equipe, terça eu gravo material da internet, quarta, quinta, sexta volto para a agenda de rua. Então na terça você dá uma descansadinha e grava material para a internet. Minha sugestão. Mas aí cada um tem um jeito, né? Por que a gente acaba usando mais a internet? Porque ele é o melhor caminho para agregar pessoas que pensam de forma similar. É por este motivo. Então, quando a gente fala com a televisão, eu falo com todo mundo. Quando eu falo com a internet, eu posso pegar pessoas que têm as mesmas crenças, os mesmos valores morais, os mesmos objetivos de vida, porque a internet tem esse potencial de segmentação. E o pré-candidato, ou candidato a vereador, não pode abrir mão disso. Daí é que vem uma outra questão. Se você produzir o mesmo conteúdo para todo mundo, você vai fazer igual a televisão faz. Vou dar um exemplo aqui. Eu falei da primeira infância, né, alguns minutos atrás. Bom, eu vou ter, se eu fosse candidato da educação, eu teria um conteúdo para pais, um outro conteúdo para educadores, um outro conteúdo para pessoas estudiosas do tema. Ou seja, eu ia fazer conteúdos separados para falar com públicos separados. Por quê? Porque na internet tem uma cultura que a gente chama de sob demanda.
Hoje em dia, eu imagino que você que está me assistindo até por aqui, você deve ser um usuário de plataformas de streaming, como Netflix, Amazon e todas essas outras plataformas sob demanda. O que acabou acontecendo com o cidadão? Ele só consome o que ele quer, a hora que ele quer e quando quer. Portanto, se você fala de um conteúdo genérico, isso não vai atrair a atenção dele. Se você faz um vídeo no YouTube, tudo que você precisa saber sobre primeira infância, não vai ter tanto acesso sobre como o que fazer para ter uma brincadeira lúdica para uma criança de 5 anos. Você fala, mas Vitorino, isso é mais segmentado. Pois é. As pessoas preferem coisas na internet mais segmentadas do que abrangentes. Lembre-se disso na hora de fazer conteúdo. Aí tem vários casos assim. Tem um caso, por exemplo, de um candidato a vereador em São Paulo. Depois que terminar a aula, anota aí o nome para vocês pesquisarem. Eu não sei nem qual é o partido dele, mas é muito bom. Tenente Bahia. Procura lá, Tenente Bahia. Deixa anotadinho para ver. Era um militar, ele ainda é militar, era um profissional da Rota, que é aquele grupo de força ostensiva em São Paulo. E aí a esposa dele, infelizmente, veio a óbito no parto da filha. E ele teve que ter todo um aprendizado para ser pai e mãe de um recém-nascido. Ele compartilhou isso nas redes dele, ele teve muito voto para deputado e com certeza vai ter voto para vereador. Dá uma olhada lá, Tenente Bahia. Aí você vai ver que ele não publica não publica coisa sobre político o tempo todo. Ele publica o que é interessante para o público dele. Internet não é para falar de si o tempo todo. Uma rede social, para ser social, você tem que falar dos assuntos que as pessoas querem. Já pensou, você chega numa festa e você só fala de você na festa? Daí a pouco ninguém mais te convida para festa nenhuma. Isso é uma rede social. Então você deve falar os assuntos que o seu público tem interesse. Ah, mas meu público tem interesse em muitas coisas. Escolhe uma fatia de público. E assim, eu sei que é tentador falar desde fatos que acontecem. Agora aconteceu essa tragédia no Rio Grande do Sul. Mas você não é do Rio Grande do Sul e é candidato a vereador por Americana. Assim, não vai ser tão interessante para o seu público de Americana você falando de lá. Agora, você pode usar o tema do meio ambiente, que essa tragédia com certeza tem a ver com mudança climática. E aí você procura em Americana o que ali está com problema já, o que está faltando na cidade. Entendeu? É mais ou menos isso. Você pega um tema e traduz para a sua realidade local. O que pode ser feito no bairro? Será que tem coleta seletiva? Será que estão limpando ou estão poluindo os rios? São coisas assim que você traz, ou seja, o tema está no geral e você aplica no local. Vamos lá. Para 2024 eu tenho 3 apostas. Você que é pré-candidato ou pré-candidata. 3. A primeira delas é mobilização. Por que mobilização? Porque em 2020 nós tivemos pandemia. 2020 a campanha saiu da rua. Isso quer dizer o quê? Que nessa eleição você deve apostar muito na rua. Muita gente perdeu até o jeito de fazer campanha de rua, vai ter que reaprender. O segundo ponto é o impulsionamento de conteúdo. O Google não se adequou às regras que o TSE colocou e o Google não estará permitindo que candidatos políticos utilizem o Google para fazer impulsionamento. Porém, Facebook/Instagram permitirá. Portanto, o impulsionamento ele é, para o vereador, importantíssimo. Vamos supor que a gente pudesse comprar tempo de televisão. Quanto você investiria em comprar tempo de televisão? Sei lá. Agora, na internet você pode comprar tempo. Esse é o impulsionamento de conteúdo. Portanto, você que é candidato ou candidata, pegue alguém para lhe ajudar, caso você não tenha muito jeito com a tecnologia. Bote num curso de impulsionamento, mas não deixe de fazer. Hoje vocês vão ter aula, inclusive, com a professora Natália Mendonça, que é especialista em impulsionamento. Só lembrando, mais tarde, portanto, fique por aqui. Só para almoçar e volta, porque vocês vão ter uma aula importante com ela. Impulsionamento é o tempo de televisão que o candidato a vereador pode comprar. Lembre-se disso. E o meu terceiro ponto, que é o conteúdo transmediático. Quer dizer o quê? É você falar uma coisa na rua, naquela semana estar na internet, naquela semana
ter o material impresso que está sendo distribuído com a mesma fala. É você falar em vários canais a mesma coisa, só que cada um de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu vou fazer um folheto num bairro de primeira infância, eu vou falar do aumento de vaga de creche ali e vou falar também da qualificação dos profissionais. Isso está naquele jeito, naquela semana eu vou distribuir naquele bairro. Vai ter um QR Code que vai para um vídeo, que chama para o meu WhatsApp para falar do mesmo tema. Depois disso, eu faço um impulsionamento com tudo que eu divulguei e captei de contatos. Porque, claro, você faz o porta a porta, pega o telefone da pessoa. O telefone da pessoa vai para a lista de impulsionamento para fomentar público. Então, você casa a comunicação. Mas, Vitorino, por que isso é importante? Bom, é importante para você ter recall. Como é que uma marca fica famosa? Ela não fica famosa com 3 comerciais na televisão. Ela bota outdoor, ela faz comercial na televisão, ela utiliza a rádio, ela patrocina eventos, e aí de tanto você ver aquela marca, você fica fã daquela marca e passa a consumir um produto. Se ele for bom, você continua. A mesma coisa é para um candidato. Então a pessoa te viu na internet, ela pegou o material impresso, ela te viu na rua, ela te viu na televisão, você vai aumentando o recall. Eleições, via de regra, são disputas pela atenção do eleitor. Quem é candidato vai disputar com outro candidato. Na verdade, para vereador, você tem uma média de entre 20 e 40 candidatos por vaga. Não é uma questão de só simplesmente de você jogar bem. Você tem que jogar bem e melhor do que o seu colega. Portanto, quanto mais você planejar, maior o seu esforço, melhor vai ser para a sua vitória. Ainda bem que vocês têm aula daqui a pouco de planejamento, então eu estou feliz com isso. Como é que funciona uma campanha transmídia na prática? Eu trouxe para vocês o caso do Crivella em 2016, que era um candidato. Foi a primeira vez, né, que um candidato, que é um candidato de uma proporcional, né, de um tema proporcional, que o Crivella, ele representava uma parte do eleitorado que eram conservadores, predominantemente cristãos, não só evangélicos, mas cristãos como um todo, e ele foi disputar uma eleição majoritária. Eu lembro que nas minhas aulas, eu dou muita aula, tenho os cursos, né? E eu falava até 2015, candidato de segmento não ganha majoritária. Aí agora todo mundo fala, ô Vitorino, você falou isso, mas você ganhou. Eu falei, pois é, eu tive que corrigir minha aula. Candidato de segmento pode ganhar uma majoritária desde que tenha estratégia. Esse daí é o problema. Agora, é importante colocar para você uma coisa. Campanha de vereador, quanto mais posição você tiver, melhor vai ser o seu desempenho na urna. Por quê? Qual que é a quantidade de voto que precisa ter um candidato à vereança? 1% a 2%. 2% você é o mais votado na cidade. 1% você está bem. Vamos colocar assim. Ou seja, você precisa convencer de 1 a 2 pessoas a cada 100. Então imagine um auditório de 100 pessoas. Você só precisa convencer 1, 2 a cada 100. Quanto mais o seu discurso for centrado, mais pessoas vão querer te acompanhar com firmeza. Qual que é o problema de campanha de vereança? Os eleitores não veem diferença de um candidato para o outro. Ele olha tudo igual, parece pintinho amarelinho. Então você, enquanto candidato ou candidata, precisa fazer essa diferenciação no discurso. Daí você tem que ter posição. Candidato à vereança precisa de posição forte. Nessa campanha do Crivella, eu tive que caminhar para o centro para poder fazer uma eleição vitoriosa num pleito, porque é diferente. Para o executivo, né, para uma majoritária, prefeito, você precisa de pelo menos 35% dos votos válidos, né, para ir para um segundo turno. Então, e aí, quando vai para o segundo turno, você precisa ter no mínimo 50% mais 1. Ele terminou o segundo turno dele com 60% dos votos. Como é que foi? No primeiro turno, foi montada uma estrutura de digital muito enxuta, que só fazia criação e relacionamento. No segundo turno, aí não, aí foi colocado mais mobilização, mais tecnologia, equipe de monitoramento, aí tinha de tudo. Dá uma olhada aqui na equipe. Põe grande na tela para o pessoal ver aqui a equipe. Vamos lá, cadê? Deve estar aparecendo aí. É que tem um delay entre o que eu falo e o que vai para a tela. Já está.
Aqui nessa equipe que vocês estão vendo na tela grande, tá vendo? Tem um estrategista, que campanha de vereador, estrategista costuma ser ele mesmo, um gerente de operação, que é seu braço direito, e aí você tem quem cria, quem mobiliza, quem monitora e quem resolve a bucha da internet. Isso é uma campanha majoritária simplificada. Ok? Eu só simplifiquei aqui. Vamos para a próxima aqui. O que a gente costuma fazer? E aí tanto faz campanha de prefeito ou de vereador. Se monta uma matriz SWOT, como essa que você está vendo na tela. O que é a matriz SWOT? Você coloca as forças do candidato, as fraquezas que ele tem, as oportunidades e as ameaças. O que é cada coisa? Força é o que é dele. Então, assim, se eu sou uma pessoa que sou muito carismática, vai estar em força. Se eu sou um conservador e a minha cidade é conservadora, eu ser um conservador está em força. A minha cidade ter muitos conservadores está em oportunidade. Então, na prática, o que é meu é força ou fraqueza. O que é do, vamos dizer assim, do ambiente é oportunidade ou ameaça. Vamos supor que eu tenha muitos candidatos a vereador que vão disputar no mesmo espaço que eu. É uma ameaça. Vamos supor que eu não tenha banco de dados, eu não tenho uma lista de transmissão forte. É uma fraqueza, sou eu que não tenho. É isso que você faz. Então você monta esse esquema de força, fraqueza, oportunidades e ameaças para você mapear um pouco da tua situação. Então, neste caso aqui do Crivella, foi feito para ele este mapeamento. Depois que você faz o mapeamento, é que você monta uma estrutura do que você vai trabalhar. A maioria dos candidatos sai afoito no que vai fazendo. Não, você tem que montar uma estrutura, como essa aqui que você está vendo na tela. Então, ele tem um objetivo, aí ele tem as estratégias, e dentro de cada estratégia, você tem as ações que você vai fazer. E aí, vamos supor, eu tenho que tirar, eu tenho que fazer tenho que sair da bolha, que era a bolha do Crivella, para poder falar com as outras pessoas. Ok, o que tinha lá de ação? Eu precisava simplificar a comunicação do plano de governo, produzir um conteúdo visual não motivacional, aumentar o alcance das publicações, responder interações nos canais digitais e ativar canais simpatizantes. Então foram feitas várias ações para que a gente pudesse furar a bolha que ele tinha. Porque a eleição não é só falar com um convertido, eu preciso pegar o público do outro. Se eu só falar para mim, pode ser que eu não chegue lá. Então é importante você ter esse tipo de ação. E aí você não se preocupe, esse material aqui que você está vendo aqui vai ficar com você. E aí eu vou pedir para o pessoal da Fundação dar o case inteiro da campanha do Crivella, que aí você vê ele em detalhes. Tem um case gigantesco, só que o tempo aqui não me permite mostrá-lo. Eu vou por partes. Vamos falar um pouquinho agora sobre como é o dia a dia da comunicação. Você monta uma matriz com as datas do que o que você quer fazer, o que vai para a parte oficial, para site e tudo mais, e o que vai para a rede, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí você vai preenchendo. É importante que você faça esse planejamento do que será publicado antes da eleição começar. Quando a eleição começa, o candidato tem que estar na rua. Candidato não é para ficar em estúdio, não é para ver planejamento de comunicação. Candidato precisa pedir voto. Este tipo de coisa você planeja antes. Por quê? Porque não tem nada muito assim forte que vai mudar num processo eleitoral. Então você pode planejar as suas pautas. Vamos supor que eu fale de saúde. Então vamos falar de saúde. Eu falo de saúde para jovem, para idoso, para profissional, para desempregado, para servidor público. Eu falo de saúde para vários públicos. Cada semana da campanha eu vou escolher um público macro. E aí eu vou produzir muito conteúdo e vou falar para este público específico, na sua predominância. Isso não quer dizer que eu vou falar só deste assunto. Mas eu vou falar de saúde da primeira à 7ª semana. Eu vou ter passado por todos os públicos durante 7 semanas. Como é que eu garanto isso? Planejando, como você viu na tela. Depois, você vai ter que ter um pouquinho de, vamos dizer assim, de treino para investir
no tipo de conteúdo que será publicado. Por exemplo, o Crivella não gostava de vídeo. E ele tinha experiência com tela, já tinha sido apresentador, fazia de tudo, mas ele não gostava de gravar vídeo. Ocorre que muita gente gosta de vídeo. E aí tem um detalhe. Existe uma confusão que eu já vou falar desde agora, para acabar com esse mito. Vídeo para a internet precisa ser curto ou pode ser longo? Vídeo para a internet tem que ser bom, adequado para a plataforma e o público que você vai usar. Quando você está numa rede social, Instagram ou Facebook, quem está nessa rede social está querendo passar o tempo, ele não está pesquisando por um conteúdo. Então o seu vídeo tem que ser predominantemente, a tua mensagem tem que ser concisa, interessante e enquadrada num período de tempo de no máximo 90 segundos. Quando você fala isso, você dá vamos dizer assim, o gancho nos primeiros 5 segundos. Pode reparar, vídeo que tem mais interesse na internet, os primeiros 5 segundos são os que bombam. Pronto. Isso para Instagram e Facebook. Quando eu falo de YouTube, é outra regra. Para YouTube, você pode fazer uma live maior, você pode fazer um vídeo em que você explica uma ação em mais detalhes. Então, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Eu ia fazer vários vídeos sobre uma proposta, sempre em pílula menor, e levando o público para o vídeo em que eu explico essa proposta com detalhes. Que aí você ganha dos dois lados. Quando você manda pelo WhatsApp, você manda qual? Você pode mandar o vídeo maior. Você manda o link, claro, do YouTube para não consumir a banda da pessoa ali, porque é muito chato. As pessoas não gostam de receber no WhatsApp o vídeo, o peso, vai dar 6, 8 megas um vídeo, às vezes até mais. E as pessoas ficam chateadas de recebê-lo. Então manda o link, publica no YouTube e manda para ele. Já numa rede social, condicione o seu conteúdo em várias pílulas de não mais do que 90 segundos, lembrando sempre de gravar na vertical, porque quem está ali costuma assistir na vertical. E sem esquecer de uma coisa importante, que é a legenda. Hoje tem um monte de ferramenta que faz a legenda automática, você nem tem que ter trabalho. Então tem captions, tem até agora a legenda do próprio Instagram. Ele autoriza isso. Mas vídeo precisa ter uma legenda dentro dele quando é Instagram e Facebook, porque nem todo mundo está com fone de ouvido. Aí começa um vídeo, ele não sabe do que se trata, está sem fone de ouvido, ele só rola o dedo e acabou o seu material. Portanto, use bem esse tempo agora da pré-campanha que você ainda tem. Você tem, que dia que é hoje? Dia 18. 18. Você tem quase 3 meses antes da eleição começar. E as pessoas querendo pedir voto desesperadamente agora. Outro dia alguém falou, Vitorino, eu posso fazer um jingle para a minha pré-campanha de vereador? Eu falei, claro que pode. Pode. Mas vai ser bom para você? Por quê? Um jingle é para ser chiclete, né? Ele é para ficar na cabeça da pessoa. Você já pensou uma pessoa ficar com esse jingle de agora até o final da eleição? Será que o jingle vai ter efeito? Ele vai grudar tanto assim que vai passar 3 meses, mais 1 mês e meio? Ou será que você vai cansar o eleitor? Pense nisso antes de fazer a sua comunicação ser antecipada. Produção, quanto tempo eu estou aqui? Estou dentro do tempo? Muito bem. Só para saber, né, a gente tem que confirmar. Vamos lá. O que mais a gente precisa fazer? A gente precisa substituir aquelas frases motivacionais, aquele negócio, foto de caminhada, parabéns dia da árvore. Esse negócio é muito chato, gente. Isso daí, eu vou lhe dizer, olha, vamos supor que tenha 2 pilhas de ideias. Uma ideia boa e a outra ruim. Frase motivacional está no topo da ruim. Assim, não, eu quero pegar um negócio para que ninguém goste de mim. Frase motivacional. Ainda mais se for de outra pessoa, não é nem sua. Aí piorou, porque nem você conseguiu motivar alguém. Então, assim, isso não agrega de forma alguma. Ah, eu sou evangélico. Tá bom, então eu vou colocar uma passagem. Eu posso fazer isso? Posso colocar uma passagem. E eu vou explicar na legenda o que aquela passagem transformou na minha vida. Aí é um conteúdo bom. Agora, Feliz Dia da Árvore. Feliz Dia da Árvore não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou fazer isso para quê?
Na eleição passada, que foi 2020, tivemos a pandemia, a eleição atrasou, né? A gente teve que fazer a eleição foi em 15 de novembro. E aí, obviamente, eu estava preparado para isso. Dia 2 de novembro, tinha gente publicando Feliz Dia de Finados. Eu sabia que ia acontecer, eu estava só esperando o momento. Então, a gente não dá feliz dia de alguma coisa se a gente não tiver uma ligação direta com aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, professor Marcelo Vitorino, eu vou dar Feliz Dia do Engenheiro. O que isso tem a ver comigo? Não tem a ver nada com o meu público. Eu tenho que fazer diferente. Então, assim, vai ter um Dia das Mães. Eu quero mostrar que eu realmente sou uma pessoa que tem um vínculo com a minha mãe, eu conto uma história sobre ela. Eu tenho o Dia do Professor. Eu quero mostrar que eu respeito o professor, eu falo de um professor que mudou a minha vida. É assim que a gente faz o conteúdo ficar bom. Rede social, predominantemente, é para histórias. Não é para fatos e nem quando você for falar sobre si, tem que ser com cuidado. Quer ver um exemplo? Vou falar que eu quero mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa de família, com valores familiares muito fortes. Aí eu vou publicar algo como, se tem uma coisa que meu pai me ensinou e que eu nunca mais esqueci, foi isso. No momento, quem está vendo fala, não, esse cara aqui respeita pai e mãe. Se eu escrevesse, eu desde criança aprendi a respeitar meu pai e minha mãe, não tem o mesmo efeito. Tem uma coisa que também é bíblica, inclusive. Você vê, trabalhei com o Crivella. Você acha que ele não me doutrinou um pouco? Crivella, não tenha dúvida que aonde eu passava, eu andava com ele de carro. Vitorino, você já ouviu a história do semeador? Toda vez, toda passagem, ele me contava alguma coisa. E elogio em boca própria é vitupério. Então, a gente não deve falar tanto de si e falar mais sobre os outros, e a gente se insere no contexto. Eu quero falar de alguém que superou um desafio, eu quero falar que eu superei, primeiro eu começo numa história. Poxa, você viu fulano? A provação que ele passou, um acidente de carro terrível. Pois é, rapaz, eu estava pensando se não dava para a gente colocar lombada nessa rua aqui. Entendeu? Eu faço o cruzamento dentro da história de outro. Aí fica mais fácil. Você vê que é jeito, não é força. Vamos dar uma olhada aqui num outro mito, que é o de publicações. Põe grande na tela aí, que esse é importante. O que tinha acontecido? Durante a campanha, muita gente me perturbou a cabeça para eu fazer várias publicações simultâneas. Porque campanha todo mundo acha que quanto mais você fala, mais você chega longe. É ao contrário. Quanto mais você fala, menos as pessoas vão prestar atenção em você. Eu brinco que só existe guru na distância. Quando você convive com uma pessoa há muito tempo, você já não acha mais ela genial. E é a mesma coisa para o candidato. Quanto mais você publicar, menos pessoas vão ver. Então você deve publicar conteúdos que tenham relação com o seu público, mas sem exagerar. Aqui no do Crivella, por exemplo, a gente fazia 4 publicações e elas alcançavam um público muito maior do que quando fazíamos 9. É que eu cansei de tentar explicar isso para as pessoas lá, aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que estão querendo, vai? Vou fazer o que estão querendo, que é para provar o ponto. Aí eu fiz. Botei lá 4 publicações, impactei 2,5 milhões de pessoas. 9 publicações, 1,3 milhão. Aí pronto, aí eu já pude tocar o resto da campanha como eu quis. Mas eu fui obrigado a fazer isso para provar o ponto. Por que isso acontece? Vou te explicar. Primeiro, é muito difícil você ter a capacidade de fazer 10 conteúdos por dia e todos eles serem ótimos. Você vai conseguir fazer 1 ou 2 bons. Você vai fazer um ótimo por semana, mas não tem problema, porque é que nem jogo de futebol. Você não precisa acertar todos os chutes no gol, você tem que acertar os melhores e sair com o placar na frente. Tem hora que você vai dar bicão pro mato, e tá tudo bem, entendeu? Não vai ser um problema. É a mesma coisa. Então, quando você vai para a internet, você tem que fazer bons conteúdos, em quantidade, não muito grande, que você não vai conseguir com uma equipe. Fazer um conteúdo espetacular a cada 2 semanas, está ótimo. Regular, espetacular. Quando você faz 10 conteúdos por dia, os 10 vão ser bem medianos. Eles não vão impactar muita gente, não vão engajar, e aí você não vai ter alcance. Então é melhor 2 ou 3 conteúdos por dia do que 10 medianos.
Quando eu fui para a campanha do Crivella no segundo turno. E aí eu tinha que mudar tudo muito rápido. Eu substituí aquele material motivacional por coisas mais diretas. Então, assim, abrir 20 mil novas vagas para creche. Aí eu colocava um infográfico que falava com os públicos. Colocava o WhatsApp. Então, a comunicação, principalmente para vereador, tem que ser objetiva. O que é que você vai fazer quando você se eleger? Então, assim, candidatura de vereador é para resolver problema. Eu tenho o prefeito, que é o síndico do prédio, e eu tenho o vereador, que é o zelador. É assim que funciona na cabeça do cidadão. Portanto, não adianta você começar, não, porque eu vou batalhar por uma saúde melhor no nosso município. O que é uma saúde melhor? Você acha que o cidadão, ele sabe o que é saúde do município, do estado? Ele não faz a menor ideia dessa diferenciação. Para ele, a saúde é uma coisa só. Então, você não adianta falar uma saúde melhor. Uma saúde melhor quer dizer o quê? Para quem? Ah, não vai faltar remédio no posto da vila tal. Ah, aí é uma outra história. Vamos ter que trabalhar para ter especialista de, sei lá, pediatra na unidade de saúde. Ok, eu estou falando de uma coisa que precisa. Aí as pessoas entendem. Então, sejam muito objetivos. A gente foi fazendo isso no Crivella e foi funcionando, mesmo na campanha de prefeito. Porque campanha é segmentação. E naquela época eu não tinha nem impulsionamento. Até chegar um dia, faltando uma semana para a eleição, que a Veja vem e publica esta capa que você está vendo aí. A foto que Crivella esconde há 26 anos. Você vê, ele está novinho ali, tinha cabelo e tudo. Ah, se ele estiver assistindo, depois ele vai me ligar e falar, ô Vitorino, meu filho, não fale assim, eu continuo com cabelo. Então, era engraçado assim. Vou falar uma coisa, teve um dia, tem uma história que é muito boa. Ele não foi dar uma entrevista para o RJTV, porque ele tinha lá suas diferenças e não quis dar entrevista. A apresentadora botou a cadeira e entrevistou a cadeira vazia. Fez todas as perguntas. Tal. E aí eu liguei para o Crivella, falei, prefeito, o senhor quer que eu responda as perguntas ou que eu mude a pauta? Aí eu aprendi como ele tinha um jeito incrível. Ele falou assim para mim, olha, Vitorino, meu filho, a sua participação tem sido muito profícua nessa campanha e muito assertiva. Deus te abençoe. Aí eu entendi o que é o dane-se de um evangélico. Ele me falou com todas as letras, decida você e você que se responsabilize. E naquele dia eu aprendi. Foi uma lição que ele me deu. Aí teve essa capa da Veja. A matéria não quer dizer nada. Na hora que você vai ler a matéria, era quando ele foi engenheiro, tinha um pessoal que invadiu uma obra da Universal, e ele foi lá como engenheiro para tirar as pessoas da invasão. Chamaram a polícia, foi todo mundo para a delegacia. Então, a matéria em si não tem nada. Ele processou o delegado, e aí ganhou o processo e tudo mais. Mas a capa é o que vai para o lugar. É a capa que está lá e que vai para todo canto. As pessoas não vão ler a matéria. Elas só vão ver a capa. O que a gente teve que fazer? Toda uma corrente para poder explicar o que era a capa. Então, isso que você está vendo na tela agora, que é a capa e do lado toda a movimentação para desmentir o que estava ali. Não é a foto que esconde. A sacanagem foi o título. E aí tem um detalhe ainda. Põe grande na tela para eles verem. Lá em cima da capa da Veja está escrito Eduardo Cunha preso em Curitiba. Volta para mim. Vou fazer igual o meu colega apresentador. Vamos lá. A Veja imprimiu para o Rio de Janeiro a capa com o Crivella. Para o resto do Brasil, a capa era o Eduardo Cunha. Eles fizeram uma edição especial. Assim, é incrível, eu nunca tinha visto isso. Você mudar a capa da revista de acordo com a praça. E aí já ficou claro. Como é que a gente saiu dessa? Com isso que você está vendo agora. Eu fiz treinamento. Estou vendo aqui até nessa foto, está o Daniel Obrelon, é deputado estadual, se não me engano, pelo Rio de Janeiro hoje, não é? Daniel, está aqui, ó. Porque naquela época ele era da Força Jovem, se eu não me engano. Não é? Muito bem, Daniel está aqui.
Aí eu continuava já gordinho, como vocês podem ver, eu estou mantendo a minha forma. Deus o livre de perder, porque minha mulher me larga. Então, eu estava aqui dando essa palestra, olha a quantidade de gente. O que estava sendo feito ali? Eu peguei os apoiadores do Crivella e eu precisava ensinar a eles como usar a rede social para defender o candidato. Que é o que você, que é candidato a vereador, tem que fazer também. Então pega, em primeiro lugar, familiares, depois amigos e depois conhecidos. Não deixe essas pessoas soltas. Faz uma reunião, explica o que é a sua candidatura, coloca num PowerPoint, olha, minha candidatura representa isso aqui, o que a gente quer mudar aquilo ali, e como é que você pode participar disso também. E você ensina a pessoa a ser um embaixador da sua candidatura. Essa foto aqui é de um dos treinamentos. Eu treinei 4.000 pessoas em 20 dias. E aí, quando veio a história da capa da Veja, olha o que aconteceu. A gente gravou um vídeo, ele explicando qual era a capa, o que tinha acontecido ali. Olha aqui a quantidade de pessoas alcançadas em 24 horas. 5.800.000 pessoas. Não tinha impulsionamento na época. Está até aqui, ó, publicado por Marcelo Vitorino, 22 de outubro, às 6 horas da manhã. Daí é uma história... quanto tempo eu tenho, só para eu saber? Mais ou menos. 15? Para tudo? Muito bem. Então eu vou deixar essa história para um outro dia, que é a história de qual vídeo eu escolhi. Por que foi esse vídeo? Não, vou contar hoje. Estava lá, gravei, fui para a casa dele, era 3 da manhã, a hora que a gente terminou, porque tinha gente que queria fazer uma coletiva de imprensa. Eu falei, não, coletiva não. A imprensa queria moer o Crivella naquele período. Se eu boto numa coletiva, eles iam aproveitar a coletiva. Vamos gravar um vídeo. No dia seguinte, de manhã, a gente publica cedo, 6 da manhã, e usa todo mundo que a gente treinou para disseminar o vídeo. E aí toparam. Fui lá, gravei o vídeo e tal. Estava eu e estava a Natália. Aí eu gravei o vídeo, no primeiro vídeo ele estava muito irritado. Porque, é claro, a sacanagem, o cara fica doido, né? Fica irritado. Aí ele gravou o vídeo e pé da vida lá, e não, tal, não sei o quê, porque a mídia é isso, a mídia é isso. Aí eu vi que estava meio fora de tom, e serve isso para os assessores que estiverem me assistindo. Candidato em campanha está com a cabeça pilhada. Cabe a você, que é assessor, calmar o jogo. Aí eu falei, ô prefeito, ficou bom, ficou bom. Mas vamos fazer o seguinte, vamos gravar um outro, que a luz aqui não ficou tão boa. Aí eu movi ele, no segundo ele já estava light. Falei, não, e agora, Vitorino? Não, agora ficou melhor. Vamos gravar um terceiro, aí com mais bom humor, sabe? Só para a gente tirar, vamos... E depois a gente faz o melhor dos 3. Aí fui lá e tal, gravou o terceiro. O terceiro estava ótimo, perfeito. Cara, porque quando você está sendo atacado, você não pode ficar ranzinza. Você tem que responder com, sabe, com leveza. Isso aqui é uma bobagem. Se você estiver sendo atacado e responder com agressividade, as pessoas vão achar que tem alguma coisa ali que vale no ataque. Então você tem que ser maneiro. A assessora é que tem que tomar conta disso, não é o candidato. Aí tá bom, gravei os 3 vídeos. Estou saindo da casa do prefeito, 3h30 da manhã. Ele vira assim e fala, Vitorino, olha, vocês conhecem o Crivella, sabe como é o jeitinho dele. Qual dos 3 vídeos você vai utilizar, meu filho? Eu falei, bom, vou fazer o seguinte, prefeito. Eu vou para o hotel, eu não faço a menor ideia de qual dos 3. Vou para o hotel, vou conversar com Deus. Quando eu acordar, ele vai me falar. Aí eu fui para o hotel e o que eu prometi eu fiz. Fiz a minha oração, conversei com Deus, mas eu acho que ele não falou comigo naquela noite, então eu tive que decidir sozinho, ou então ele já sabia que eu ia decidir certo. No dia seguinte, acordei, publiquei esse vídeo, que foi o vídeo que em 24 horas chegou em quase toda a população da cidade. Então é desse jeito. Você precisa, em alguns momentos, você que está trabalhando numa campanha, manter a calma. Porque senão o candidato que está com um monte de coisa na cabeça, que está sob pressão, pode fazer alguma coisa que vai ser prejudicial à própria campanha. É sempre bom, né, a gente dar esses toques, porque você já foi deputado, sabe como é. Às vezes a campanha na cabeça fica a 1000. E aí precisa ter alguém do teu lado que fala, calma. Quer um abraço? E às vezes vale um abraço. Ajuda. Vamos lá. Aí eu ainda precisava fazer mais um ato. Por quê? Porque eu tinha que sair do segmento, então eu tinha que fazer um evento. Eu escolhi a Cinelândia para fazer um evento.
Por que eu escolhi a Cinelândia? Porque a Cinelândia era o palco da esquerda. Então, se eu vou fazer um evento, eu vou fazer na praça do adversário. Eu escolhi fazer lá este evento que você está vendo aí na tela. E aí tinha gente para dedéu nesse lugar, né? Tinha lá gente de todo lado. Foram mais de 10 mil pessoas nesse evento. Pode olhar aí na imagem, vocês vão ver que é gente que não acaba. Inclusive, em uma das imagens, vocês vão ver que tem uma bandeira LGBT ali. Por que eu coloquei? Eu convidei eles. Por que eu fiz isso? Porque estava todo mundo falando que o Crivella ia ser intolerante. Então, se está dizendo que vai ser intolerante, vai ter o grupo lá, para mostrar que não tem esse tipo de coisa, não. Claro, a gente não deve se mostrar hostil, a gente deve se mostrar acolhedor. É uma campanha de prefeito. Então, é por isso que tinha lá um pessoal que estava com a bandeira e ficou lá, sem problema nenhum. Ninguém teve nenhum tipo de hostilização. A gente tem que ter estratégia na hora que vai comunicar. E aí a Globo não pôde, eu estou falando a Globo porque naquele momento a Globo pesava a mão contra o Crivella, assim. O pessoal lá que me desculpe, mas eu acho que tinha ali uns pesos. Tinham vários vídeos que eram editados, né? E aí mostrava só uma parte. Por isso que eu estou falando que pesava. Então aí a Globo e outros veículos que não gostavam do Crivella não poderiam falar, lá, tá vendo? É um evento que só tem ele, só tem o pessoal conservador. Não, tinha todo mundo. Estava todo mundo dentro do mesmo evento. Por isso que o nome até, se você olhar lá, qual que é o nome do evento que eu dei? Rio para Todos. Ok? Então está tudo desse jeito. E aí o que acontece? Lotou, foi uma multidão para a Cinelândia, fiz transmissão ao vivo, para não dizer que é editado. Ah, não, edição, não, foi tudo transmitido ao vivo, não tem edição nenhuma, não. E aí a gente conseguiu mostrar que a candidatura tinha peso. Até então não tinha tido nenhum evento. E candidato desaplaudido não é bom. Então a gente tem que colocar lá. Se você olhar essa foto aqui do Crivella leva a multidão à Cinelândia, eu sou o gordinho aqui de camiseta branca, que está quase caindo ali, que eu estou transmitindo ao vivo. Eu estou lá na tela, do lado esquerdo. E no meio do palco, esse palco não foi projetado para o tanto de gente que tinha. Só que na hora que a classe política viu que a Cinelândia lotou com o Crivella, foi todo mundo, né? E aí ficou esse aperto que está aí. Bom, qual que foi o resultado? Crivella venceu a eleição, derrotou o Freixo por 59,3 a 40,64. E aí é claro que a mídia, que já tinha brigado tanto com o Crivella, ela fez questão de dizer que teve abstenção recorde. É óbvio que no título eles iam dar uma alfinetadinha. É um negócio de doido. Mas eu acho que é isso que está tirando, às vezes, vamos dizer assim, a credibilidade de alguns veículos. Porque se você mexe no título para prejudicar alguém, você vai perdendo credibilidade, né? É difícil. Aí depois o pessoal critica. Ah, agora as pessoas estão desconfiadas da mídia. Claro, não pode fazer isso. Agora, caminhando aqui para o meu encerramento, que eu devo ter uns 10 minutos, creio eu, vamos falar de alguns conteúdos que eu considero importantes para a sua pré-campanha. Vamos lá. Coloca grande na tela para mim, por gentileza, esses conteúdos. O primeiro deles é Quem é Fulano, que são vídeos utilizando personagens para apresentar o político. Ou seja, não é você se apresentando, são as pessoas falando sobre você. Então você vai trazer lá, pô, Marcelo, conheço o Vitorino desde quando ele era criança. Vixe, era uma criança chata. Então é engraçado, né? Porque todo mundo falava para a minha mãe, né? Esse menino é triste, mas na verdade eu era um garoto bem feliz, devia ter outra conotação na época. Então, quem é fulano são outras pessoas contando sobre você. Montar um carrossel biográfico, que é quando você se apresenta e vai contando parte da tua história num carrossel no Instagram. Monta a gente chama de GIF Bio, que são várias imagens que vão mostrando trechos da tua vida. Então, no meu carrossel teria professor, eu dando aula. Pai, eu com a família. Que mais? Surfista. Por incrível que pareça, eu já surfei um dia. Olha o julgamento. Hoje não dá mais jeito. Hoje não tem como. Aí tem foto minha. Boleiro, também já joguei bola. Agora até o pessoal daqui riu. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Desconfie do gordo jogando bola. Porque gordo, quando vai para uma quadra, é habilidoso. Ele não é trouxa. Ele sabe que ele não vai correr.
Então ele aprende a jogar. Então, assim, não, deixa que ele ninguém. Não precisa não, que a natureza marca. Não é assim. Gordo é esperto. Bom, aí você monta essas fotos que contam um pouco, mas Vitorino, você não está falando de política. Lógico que eu estou falando de política. Deixa eu te contar uma coisa. O eleitor escolhe o candidato primeiro pela emoção e depois ele justifica pela razão. Como é que ele escolhe pela emoção? Quando você vai escolher uma pessoa para te representar, você quer alguém que pense muito diferente de você ou que pense mais próximo de como você pensa. Então, assim, vamos supor, se você é pai ou mãe, tem uma reunião na escola do seu filho. Você precisa escolher alguém para lhe representar porque você está ocupado. Você vai escolher alguém que pensa parecido com você ou alguém que pensa diferente? Alguém que pensa parecido. Para a vereança, eu vou escolher alguém para me representar lá na prefeitura. Eu quero alguém que pense parecido. Eu quero alguém que saiba o que é o problema do meu bairro. Eu quero alguém que saiba o nome, se para mim isso é importante, da diretora da escola do município. Eu quero alguém que saiba qual é o enfermeiro que tem na unidade básica de saúde. Eu quero alguém que saiba onde tem ponto de alagamento. Eu quero alguém que saiba da minha realidade. Eu quero alguém, assim, e isso é muito forte. Eu quero alguém que saiba que eu existo. Então, quando você está publicando conteúdos que mostram um pouco da tua vida, mas não é só falar de si, como eu falei, tem que ser um pouco de cada, você está mostrando quem é você para conquistar pessoas que pensam de forma similar a você. Então, cuidado nesse ponto aí. Vamos voltar aqui, ó. Vídeo com os familiares contando as histórias que geram empatia e identificação. Tome cuidado com essas histórias. Candidato não pode ser Superman. As pessoas não se conectam umas com as outras no sucesso. Elas se conectam nas histórias de vida e na superação dos desafios. Pô, você lembra daquele negócio lá que a gente estava junto? Aquela barra que a gente enfrentou e superou? Aí você tem conexão. Entendeu? Então, os desafios são importantes. E a transformação que você passou, o quanto aquele desafio mexeu com você e mudou o seu jeito de pensar, é o mais importante. Vamos lá. Faz o resgate de conteúdo de campanhas anteriores, que se é o caso. Faz um fulano responde, que é você respondendo as perguntas das pessoas. Conta os personagens narrando a sua história com imagens. Mostra a cidade que eu quero, por exemplo, ou o bairro, né? São as pessoas falando o que elas querem ver de melhor no bairro. Essa é entrevista. O que você gostaria que acontecesse aqui? Eu gostaria que meu bairro fosse mais arborizado. Aí entra isso e fala, é por isso mesmo que essa candidatura vai trabalhar. É para fazer essa composição das árvores aqui, porque o bairro está ficando quente, vai ter problema. Então, assim, você começa com um trecho em que um munícipe fala o que ele quer ver de melhor e você entra com aquilo que você vai fazer. Você pode fazer também os reacts, que é como você reage a vídeos. Então, você pega, por exemplo, se você for um candidato da oposição, tem uma rua abandonada. Grava essa rua abandonada, o lixo para todo lugar, e aí faz um react. Você vendo o vídeo e reagindo àquilo. Isso costuma dar muito certo. Como é que você faz para contar muito bem uma história? Você divide ela em 3 atos, que é o que está agora na sua tela. No primeiro ato, você apresenta um cenário do dia comum. No segundo ato, você mostra um desafio. No terceiro ato, você mostra o esforço. Por exemplo, filme de Homem-Aranha. O Homem-Aranha era um garoto que estava indo para a escola, dia normal, escola normal. Aí um dia ele foi picado por uma aranha radioativa. Pronto, tirou ele do normal. Quando ele vai picado pela aranha radioativa, ele começa a ter poderes. Quando ele tem poderes, ele tem que lidar com as responsabilidades. E quando termina o filme, ele não é mais o Peter Parker garoto e é o Homem-Aranha. Ou seja, existe uma narrativa. Então, eu decidi. Por que você resolveu ser vereador? Bom, caminhando pela rua para levar meu filho na escola, eu vi que a rua as calçadas estavam inteira bagunçada. E eu resolvi ir até a Câmara de Vereadores para conversar com o vereador para pedir um calçamento melhor.
não fui recebido por ninguém. E aí eu vi que para resolver os problemas do meu bairro, ia ter que ter alguém de lá. E é por isso que hoje eu sou pré-candidato a vereador. Você vê, eu tenho uma história. Eu não falo, não, resolvi ser pré-candidato porque eu acordei um dia e falei, por que não? Ou resolvi ser candidato porque o meu sonho é ser vereador. Não pode falar um negócio desse, porque o eleitor se sente usado, por mais que seja o seu sonho. Então você sempre deve comunicar por etapas. Primeiro, você gera empatia. Como é que você gera empatia? Mostrando que você conhece a realidade do eleitor. Mas, Vitorino, eu ainda não conheço. É um bom momento na pré-campanha para você perguntar. Um dos maiores erros de candidatos hoje é fazer uma reunião política em que ele chega lá e fala meia hora. Este é um dos problemas. Reunião política, quer ser bem recebido? Tem lá 30 pessoas, 50, 20, quantas forem. Você se apresenta e fala assim, hoje eu vim aqui para lhe escutar. Aí você vai até a plateia, o senhor, qual que é o nome do senhor? Sempre se refere às pessoas com educação. Aí ele vai falar o nome dele e você vai perguntar o que o senhor está vendo que esse bairro precisa melhorar. E ele vai lhe falar. Faça isso em 3 ou 4 para você ver. Quando você ouvir as pessoas e elas se sentirem ouvidas, aí sim você pode falar. Então, em primeiro lugar, empatia. Depois, você apresenta os motivos para que aquela pessoa caminhe junto com você. Olha, para resolver esse problema que o senhor está falando, a gente vai precisar fazer uma mudança lá na Câmara de Vereadores. E é para isso que eu estou aqui, para dizer que é possível. E é sempre inspiracional, tá? Não é para ficar naquela queda, que pena, aquilo lá ninguém gosta, vitimização é horrível. Depois disso, é que você pode fazer um pedido. Então eu gostaria que o senhor me acompanhasse nessa batalha que a gente vai enfrentar, nessa guerra que a gente vai vencer. Eu preciso do seu WhatsApp, eu preciso do seu apoio. Quando for na eleição, eu preciso do seu voto. É assim que funciona. Então, sempre as 3 etapas. O que você tem que despertar no eleitor? 3 sentimentos. Que ele sente que você conhece a vida dele, que ele acredita que você vai se lembrar dos compromissos que você assumiu e que ele confia que você vai ter capacidade para fazer o que é preciso. É isso que você tem que usar de base para fazer o seu conteúdo. São essas 3 coisas. Quais os melhores canais que você tem para se comunicar? Fiz uma listinha para deixar na apresentação. Então, a apresentação fica com vocês. Então, Facebook, é para interação, mas não tem indexação. Site, o bom é indexação. Então, essa tabela ela é simplesmente para ajudar vocês a organizar quando é que você vai usar cada plataforma. E aí, para concluir, uma campanha bem-sucedida se faz com 3 coisas. A primeira delas é informação. Quem é você? Qual a sua história? Como você pensa? E o que as pessoas que é o seu público, que são parte do seu público, querem. Você não começa uma campanha sem saber isso. Depois, você vai procurar os públicos. Bom, meu público ele está onde? Esse público tem afinidade comigo? Como é que estão essas pessoas? Como é que eu vou me comunicar com elas? E por fim, você escolhe os argumentos, que basicamente é quais os problemas a minha candidatura resolve. Eu tenho reputação para resolver o problema que eu estou falando, porque assim, se a minha vida está na educação, eu não vou falar de segurança. Se a minha vida está na saúde, eu não vou falar de educação. E aí, se eu tenho noção da prioridade, o que deve ser feito primeiro. E com isso, eu concluo a minha fala de hoje. Muito obrigado.